Bom dia, alunos dos primeiros anos do Vespertino da disciplina de inglês da Escola Estadual Sebastião Gugel. Hoje nós vamos continuar a unidade que nós estávamos. Vocês vão abrir o livro na página 53. Página 53. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos do meio da página, certo? Onde tem aí More Food for Thought. More food for thought. In the three tests that follow, people give their opinions about the importance of education. Read them and, in your notebook, do the activities about those tests. Nos três textos que seguem, as pessoas dão opiniões sobre a importância da educação. Leia-os e no seu caderno faça as atividades sobre os textos. Então nós temos aqui o primeiro texto, certo? Importance of Education. Importância da educação. Education is not all about studying and getting good marks. Educação não é sobre estudar e ter boas notas. It is really a means to discover new things which we don't know about and increase our knowledge. Isso é realmente a educação significa descobrir novas coisas as quais nós não podemos saber sobre elas e aumentar nosso conhecimento. An educated person has the ability to differentiate between right and wrong or good and evil. Uma pessoa educada tem a habilidade de diferenciar entre o certo e o errado, o bom e o ruim. Segundo trechinho sobre a literatura. Beyond literacy. The importance of education. Além do literário, a importância da educação. Education is not about storing a million facts in one's mind and yet remaining entirely uneducated. Educação não é sobre armazenar milhões de fatos na sua mente e ainda continuar inteiramente deseducado. Education is about uplifting oneself morally, emotionally and intellectually. Educação é sobre melhorar moralmente, emocionalmente e intelectualmente. Education does not merely mean acquiring of a few facts of science, history, literature, or art, but in the development of character. Educação não é meramente a aquisição de novos fatos da ciência, história, literatura ou arte, mas o desenvolvimento do caráter. Página 54. Why is education so important in our life? Por que a educação é tão importante em nossa vida? Education gives us a knowledge of the world around us and changes it into something better. A educação nos dá o conhecimento do mundo ao nosso redor e transforma-o em alguma coisa melhor. It develops in us a perspective of looking at life.
Ela desenvolve em nós a perspectiva de avaliar a vida. It helps us build opinions and have points of view on things in life. Ela nos ajuda a construir opiniões e ter pontos de vista com relação à vida. Education makes us capable of interpreting things, among other things. A educação nos faz capazes de interpretar coisas, entre outras coisas. It is not just about lessons in textbooks. Não é sobre apenas lições nos livros. It is about the lessons of life. É sobre as lições da vida. Agora vamos à interpretação desses 3 trechos de textos. 1. Gaurav Bar, Malvika Bhatt and Kafomba Doumbia come from different parts of the world. Essas 3 pessoas aí que opinaram vêm de diferentes partes do mundo. Do they have similar or different opinions about education? Eles têm opiniões diferentes ou similares sobre a educação. Do they consider it important? Elas consideram a educação importante? Então, vocês vão responder que sim, eles têm opiniões similares sobre a educação e que para eles a educação é importante sim. Eles têm opiniões similares sobre a educação e para eles é importante sim. Dois. What does education mean? O que a educação significa? Use your notebook to write the answers to that question. Use o seu caderno para escrever as respostas a essa questão. Start by stating what it means, then say what it doesn't mean, choosing from the phrases in the box below. Vocês vão escolher aqui dos trechos que temos aqui, das frases que nós temos aqui dentro desse quadrinho bege, o que é educação e o que não é educação. You may add your own ideas about that issue. Você deve adicionar suas próprias ideias a esse assunto. Exchange your answer with a classmate. Depois, compartilhe as respostas com os colegas. Então, nós temos aqui: to develop one's character. Desenvolver nosso caráter. Isso é educação ou não? É educação. To study textbooks. Estudar textos do livro. Não, isso não é educação. To make people capable of distinguishing right from wrong. Fazer as pessoas capazes de distinguir o certo do errado. Sim, isso é educação. To help people form their opinions and points of view. Ajudar as pessoas a ter opiniões e pontos de vista. Sim, também é educação. To get good grades. Tirar boas notas. Não, só isso não é educação.
To memorize lot of information. Memorizar pilhas de informação. Não, também não é. E to make people capable of interpreting things. Fazer as pessoas capazes de interpretar as coisas. Também é educação, isso aí, o último. Vamos para o word study. Estudo das palavras. Reference words. Palavras de referência. Pronouns are used to bring cohesion to the text and avoid the unnecessary repetition of nouns. Os pronomes são usados para trazer coesão ao texto e evitar repetições desnecessárias de nomes. In reading a text, it is important to identify the nouns which have been replaced by the pronouns. Lendo um texto, é importante identificar os nomes que estão sendo representados por um pronome. Agora a gente vai fazer isso no 1 e no 2. A quem o pronome se refere? 1. Education gives us a knowledge of the world around us and changes it into something better. What does the pronoun it refer? Então, o pronome it se refere a quem quando eu estou falando. Educação nos dá o conhecimento de mundo ao nosso redor e transforma-o em alguma coisa melhor. Esse transforma-o está se referindo a quem? Vou repetir. Educação nos dá o conhecimento de mundos ao nosso redor e transforma-o em alguma coisa melhor. Quando eu digo transforma-o, eu estou me referindo a world, o mundo, knowledge, conhecimento, ou education, educação. Eu estou me referindo a world, mundo. Quando eu digo transforma-o, eu estou falando de mundo. Então, nosso it está se referindo a essa palavra. 2. Education makes us capable of interpreting things, among other things. It is not just about lessons in textbooks. What does the pronoun it to refer? Então, aqui o pronome it se refere quando eu estou falando. Educação nos torna capazes de interpretar coisas, entre outras coisas, e não sobre apenas lições nos livros. Então, it is not just about lessons in textbooks. Ela não é apenas sobre textos nos livros. Esse it aí, quando eu digo ela, está se referindo a things, education ou lessons, coisas, educação ou lições. Acertou quem marcou educação, education. Quando eu digo ela, eu estou me referindo a ela, a educação. Página 55. Discourse markers. Read the following sentence taken from the first test on page 53. Leia a seguinte sentença tirada do primeiro texto da página 53. Education is not all about studying and getting good marks. Educação não é sobre estudar e tirar boas notas. Então, essa palavra aí, estudar e tirar, eu estou dando a ideia. What idea does the word in bold express? A palavra destacada
dá a ideia de que, quando eu digo estudar e tirar, contraste, consequência, alternativa ou adição. Quando eu digo estudar e tirar, esse i está me dando a ideia de adição. Aí aqui embaixo nós temos a explicação. And is a discourse marker. And, e, é um marcador do discurso. We use discourse markers to show the relationship between phrases or sentences. Nós usamos marcadores de discurso para mostrar o relacionamento entre frases e sentenças. They help us understand the connection between the ideas in the text. Elas nos ajudam a entender a conexão entre as ideias no texto. Aqui no 2 eu tenho opções para a gente dizer qual é o discourse marker, qual é a ideia que ele está nos dando. Nós temos contrast, contraste, addition, adição, alternative, alternativa, purpose, objetivo e manner, modo. Então vamos aqui ao primeiro. A fascinating true tale about how she fights for her right to go to school. Um fascinante conto real sobre como ela luta pelo seu direito de ir à escola. Então esse como está nos dando ideia de contraste, adição, alternativa, objetivo ou modo. Quando eu digo como, eu estou dando a ideia de modo, manner. B. A girl who is made to leave her home so that she can live. Uma garota que foi obrigada a sair da sua casa para que pudesse viver. Quando eu digo para que, esse para que está dando a ideia de para que, dá a ideia de objetivo, purpose. C. The girl who stood up for education and was shot by the Taliban. Uma garota que procurou por educação e foi atingida pelo Talibã. Procurou por educação e foi atingida. Então esse e foi atingida dá a ideia de, esse e and que a gente viu anteriormente, dá a ideia de adição, addition. D. Education is not about storing a million facts in one mind and yet remaining entirely uneducated. Educação não é sobre armazenar milhões de fatos na mente e ainda permanecer inteiramente deseducado. Esse ainda, armazenar milhões de fatos na mente e ainda permanecer inteiramente deseducado. Esse ainda dá a ideia de contraste. E é a few facts about science, history, literature or art. Poucos fatos sobre ciência, história, literatura ou arte. Esse ou dá a ideia de alternativa. Vamos agora para um novo ponto gramatical, o simple present, que é um tempo verbal que nos dá a ideia de coisas que acontecem com frequência e que permanentemente elas ocorrem. Simple present. Read these sentences from the text on page 51 and identify the verbs in your notebook. Leia as sentenças do texto da página 51 e identifique os verbos no seu caderno.
Letra A. I love this book. O verbo é... Quando eu digo eu amo esse livro, o verbo é amo, né? Love. B. She goes into details about how she loves school and the TV series Ugly Betty. Ela vai entrar em detalhes sobre como ela ama a escola e a série de TV Betty a Feia. Quando eu digo ela vai, o verbo é vai, né? Goes. E nós temos outro verbo aí. Quando eu digo ela ama, loves, também é outro verbo. She goes, she loves. Está na terceira pessoa do singular. E letra C. Her book shows the other side of the wars in Asia. O livro dela mostra o outro lado da guerra na Ásia. Então, quando eu digo o livro dela mostra o outro lado, o verbo é mostra, shows. 2. Now choose the correct answers to complete these statements. Agora escolha a resposta correta para completar esse exercício. Letra A. All the verbs you identified in Active 1 are in the simple present. Todos os verbos que você identificou na atividade 1 estão no simple present. In those sentences, the simple present was used to talk about. Nessas sentenças, o simple present foi usado para falar sobre fatos, facts or permanent states, estados permanentes ou fatos, ou actions in progress, ações em progresso. Então, é usado para falar sobre fatos e estados permanentes. O primeiro pontinho. Quando eu digo ela ama ou eu amo, eu estou falando em presente. B. In the third sentence, the subject, her book, could be replaced by the pronoun. Na terceira sentença, o sujeito, her book, o livro dela, poderia ser substituído pelo pronome it, como a gente viu na página anterior. Quando eu estou me referindo a objetos e animais, eu utilizo o it, para não repetir a palavra book, her book. C. In the simple present, we add s or es to the base form of the verb when the subject is in. No simple present, nós adicionamos s ou es à forma base do verbo quando o sujeito está, como na letra B. She goes e she loves. Eu acrescentei s e es porque eu estou falando de she. E she é a terceira pessoa do singular. Então você vai marcar aí the third person singular. He, she e it. Quando estamos falando de he, she e it, nós estamos falando da terceira pessoa do singular. Página 56. 3. Go back to the main test on pages 51 and use your notebook to write down at least 5 other verbs in the simple present. Você vai escrever mais pelo menos 5 verbos no simple present. Vamos pular essa aqui para a gente ir para a regrinha do simple present.
Número 4. 4. Now transcribe the correct alternative to complete each of the sentences below. Agora transcreva a alternativa correta para completar cada uma das sentenças abaixo. Letra A. Malala study ou studies because she believes education is important. Então vocês vão marcar na A, studies. Logo em seguida a gente vai ver a regrinha. Malala studies. Malala estuda because she believes, porque ela acredita, believes. She tá na terceira pessoa do singular, então a gente coloca S no final do verbo. Believe education is important. Acredita que educação é importante. Então studies e believes. B. Her family runs a chain of schools in Pakistan. A família dela migrou para uma escola do Paquistão. Então, runs. Her family está na terceira pessoa do singular. Então, a gente vai colocar S no final. Então, her family runs. C. She fights, com S no final, for women's and children's rights. Ela luta pelos direitos das mulheres e das crianças. She fights. E Malala has 2 younger brothers, Atal and Krushal. Malala tem 2 irmãos mais novos, Atal e Krushal. Então, rapidamente aqui nós vamos falar sobre as regrinhas do Simple Present. Na primeira, na letra A, nós temos study, quando o verbo termina. Quando o verbo termina em Y, nós tiramos o Y e colocamos IES. Fica studies. Nós temos essas regrinhas aqui abaixo, nesse quadrinho. Então, na letra A, we add, nós adicionamos S, nesse primeiro espacinho aí, laranja, nós adicionamos S, a maioria dos verbos. I love, she loves. You fight, he fights. Você vai colocar o fight com S no final. They show, it shows. B. We add, nós adicionamos ES to verbs ending OSS, SH, SC, CH e X. O ES. Letra C. Nós trocamos, we change Y to IES quando ele termina em consoante mais Y. No caso de studies. D. Mas quando os verbos terminam em vogal mais Y, nós simplesmente adicionamos S. E letra E. E a terceira pessoa do singular do verbo have, is, has. Vamos ficando por aqui, pessoal, por hoje. Depois a gente continua. Abraço e cuidem-se.